Isso daqui é como se fosse uma proteína que a planta está fazendo. Carol, como assim? Quando a planta precisa construir folha nova, galho novo, ela precisa formar carboidratos, precisa formar proteínas, né, para a fruta ficar com sabor, para a fruta ganhar cor, né, para o fruto amadurecer, para a flor abrir. Tudo isso a planta precisa criar um caldeirão de bruxa lá dentro dela para fazer a planta produzir todas essas partezinhas. Não é diferente com nós seres humanos, tá? Com qualquer ser vivo, ele precisa juntar pecinhas da alimentação para conseguir fazer osso, braço, perna, asa, bico, nadadeira, né? Dependendo de qual é o bicho que vai crescer. A planta é igual. Isso aqui é um exemplo da diversidade que a planta tem. Então, a gente fez as coisas na proporção. Esse cordão cinza grosso aqui, ele representa o potássio. O potássio, gente, nos adubos do tipo NPK, é o K. Curiosamente, ele vem no NPK, ele é o último da fila, mas a planta precisa de mais potássio do que nitrogênio. O certo seria falar KNCA, se a gente fosse falar por ordem do que a planta mais precisa, que seria potássio, nitrogênio e cálcio, tá? E só depois entraria o fósforo, bem para frente. Então, o que a planta mais usa depois de oxigênio, hidrogênio e carbono é potássio, que é a sigla, o símbolo K, tá? Então, a gente fez esse tricô doido aqui, que a minha mãe ajudou a fazer, a gente fez esse tricô usando esse cordão cinza bem grosso. Você vê que eu abro o tricô, assim, eu olho para ele e esse cordão cinza tá bem presente, certo? O cinza é o potássio, essa corda grossa cinza é o potássio. A corda verde é o nitrogênio, certo? Você vê que ela é um pouco mais fininha do que o potássio. Ó, tá vendo? A gente fez duas espessuras. E ela tá numa quantidade maior do que o cálcio, que é esse cheio de bolinha branca, tá? Então, ó, tá aqui na proporção potássio, nitrogênio e cálcio. Essas bolinhas são o cálcio. O nitrogênio ajuda a planta na parte verde, por isso a gente escolheu o cordãozinho verde, né? Então, ele é o que faz a planta fazer folha nova, fazer fotossíntese. É ele quem ajuda a compor a molécula de clorofila para a planta crescer. E, então, ele está pintado de verde aqui, eu vou usar nitrogênio em grande quantidade. O nitrogênio dá aquela explosão na planta para ela fazer broto novo, para ela fazer começo de botão e tudo mais. Potássio, nitrogênio e cálcio. O cálcio ajuda a seiva da planta a coagular mais depressa se a planta for furada. Também fortalece a parede celular. A planta fica mais durinha. A planta não tem osso, que nem a gente. No corpo humano, a falta de cálcio deixa os ossos frágeis, mas na planta, a falta de cálcio deixa ela mais furável, tá? Então, você já pode imaginar que as outras coisas que tem aqui são os outros nutrientes, alguns que eu vou precisar em quantidades grandes e outros eu preciso só um pouquinho, tipo essa bolinha laranja aqui, ou então essa bolotinha verde água que tá aqui, ó. Esses daqui eu preciso numa quantidade muito pequena. Ou essa mini bolinha aqui, ó, na pontinha do meu dedinho, ó. Ou então essa bolota vermelha que tem aqui, ou então essa bolota azul que tem aqui. A gente fez todas essas coisinhas na proporção. O que será que acontece quando as coisas não estão na proporção? Aqui, você já entendeu, então, que se eu não ofereço para a planta uma dieta variada, ela vai ter problemas para crescer, né? Eu vou explicar para você, em detalhes, o que vai acontecer quando a gente não aduba direito. Tá bom? Você vai sair dessa live entendendo isso que nem um professor de química. E eu juro pra você que eu vou me esforçar pra não ser chato. Antes disso, eu quero fazer aquele convite. Lembra o pacto que a gente fez? Agora é a hora de abrir a turma do Minhas Plantas! Porque eu não aguento mais de ansiedade. Ah, meu Deus, eu tô muito entusiasmada. Então, a gente preparou um slide pra mostrar pra vocês por A mais B, porque não adianta eu falar, né? Então, e como eu sempre esqueço um curso, eu tenho uma cola hoje aqui. Quais são os 12 cursos que estão dentro desse pacote? O curso de horta, que tem 42 aulas, tem 94 variedades diferentes de plantas.
que mais a gente tem nesse combo? A gente tem o Orquídeas com 29 aulas, 9 horas e meia de conteúdo. A gente tem o paisagismo. O curso de paisagismo, a gente alugou um estúdio e construiu com janela, rodapé, parede, 15 ambientes completos para você poder ter inspiração para fazer o paisagismo da sua varanda, do seu quintal, da sua sala, da cozinha, do home office. Então, assim, a gente criou ambientes para ter o mesmo ambiente no sol, o mesmo ambiente de sombra e o mesmo ambiente pequeno. 15 ambientes completos. Só esse curso de paisagismo, se você imprime um ambiente que você gostou, tem a lista, tem a planta baixa do ambiente, você vai saber quantos centímetros tem em cada parede, tem o tamanho de cada vaso, tem quanto de terra você tem que comprar, quantas sacas de argila expandida você tem que comprar. Só isso já valia o trabalho de um paisagista que vai fazer uma varanda pequenininha, de 2x2, já vai custar 20 vezes mais caro do que só esse curso, tá bom? Aí nós temos ainda o curso de frutíferas. A gente tem lá no Frutíferas mamão em vaso, como a gente tem aqui, maracujá, morango, melão, melancia, tem frutas brasileiras que se fala pouco, tem araçá, tem graviola e tem outras coisas em vaso que muita gente acha que não dá, tem limão, tem uma aula só de cítricos, então tem limão, tem laranja, poncã, mexerica e tem outros tipos de laranjas e limas e tudo mais. Você vai ver que é possível não só plantar em vaso, mas colher até bananeira. A bananeira que está aqui, essa é uma bananeira anã que está aqui nos meus vasos, veio desse curso, a gente trouxe das aulas, tá? Volta para a tela, Pave. Além do curso de frutas, tem ainda o curso de mudas. O mudas, gente, eu sei que ele tem um nome que não favorece muito, porque muita gente não sabe o que é fazer uma muda, mas ele é um curso de multiplicação não sexual. Multiplicação vegetativa. É que eu achava esse nome muito chato. E todo mundo fala mudas. Eu vou fazer uma muda. Eu quero. Como é que tira a muda disso? Então a gente tem um nome o quê? Que todo mundo entende. Mas aí eu descubro que não é tão claro assim. Não é todo mundo que entende. Então, o curso de mudas é um curso de multiplicação. Você vai aprender alporquia, estaquia, enxertia e mergulhia, que são as técnicas mais importantes de jardinagem que você vai aplicar no planeta, né? Então juntando todas as variedades de plantas ali, tem árvore, arbusto, árvore de lenho, árvore que solta leite, árvore com espinho, árvore sem espinho, tem arbusto grande, médio, pequeno. Para eu não ficar aqui usando termos técnicos complexos, tem um curso inteiro de multiplicação. Com esse, dá para você abrir um horto na garagem da sua casa. Porque você vai fazer muda de tanta coisa e você vai ver que, finalmente, você se conectou de novo com a abundância. Você consegue fazer muda. É que você não tinha informação. É só isso. Entendeu o que estava te faltando? Só faltava informação. A gente tem um curso com 7 aulas de bokashi. É um dos nossos cursos mais novos e é um curso que os alunos pediram muito, que ensina a fazer o adubo orgânico mais famoso do mundo e é o mesmo adubo que a gente usa em todas as nossas jardineiras aqui. Vale muito a economia. Daí a gente tem, óbvio, né? Falou de planta, falou de praga. Falou de praga, as pessoas ficam desesperadas, né? E aí, meu Deus! Minha planta está sendo atacada por pulgão, cochonilha, lagarta, formiga, ácaro, tripes, besouro. É uma lista, né? As plantas não têm paz. Então, para isso, vamos aprender o que a gente tem que fazer nas plantas para blindá-las. A gente também tem o curso de mini jardins, de jardins verticais e de suculentas, que são 3 cursos completos, um com 15, outro com 12, o outro com mais 12. São 3 cursos completos para quem quer executar pequenos jardins, pequenos projetos e sentir o gostinho de trabalhar como paisagista. Foi como eu comecei. São 3 cursos que ensinam mão na terra como é que você pratica. Então, o mini jardim são 15 aulas, são 15 projetos. O jardim vertical são 12 aulas, tem vários projetos, jardim vertical pequeno, médio, grande, em prédio, em casa, em lugar de muito sol, em local de pouco sol, uma técnica que tem sistema de irrigação, outra técnica que você vai irrigar no esguicho, tem muitas soluções. Tirando esses, a gente ainda tem a espiral de ervas, que é uma técnica de horta que você faz no chão, e aí a gente tem
O Brota Fácil. O Brota Fácil é o nosso curso caçula. É o curso que muitos de vocês entraram. Muitos de vocês vieram do Brota Fácil, que é um curso de R$7. Eu tava, gente, cansada de dizer que os nossos cursos são feitos com capricho. Cansada de falar que a gente mostra com câmera, com detalhes, aquilo que os outros só falam na boca, no cuspe. E então eu falei, não tem jeito mais fácil de eu mostrar para as pessoas como é o Minhas Plantas do que oferecer um curso muito barato de entrada. Este é o novo Minhas Plantas. Você vai ter essa cena, essa cara de Netflix aqui. Os 12 cursos são 4 capinhas por canto. Ó, eu toquei em uma, ele já me manda pro curso. Ó, 4 em cima, 4 no meio, 4 embaixo. Você tá vendo que cara mais linda que ficou. Quem achou que ficou lindo, fala lindo aqui, porque eu tô... Escreve Plantflix. Plantflix. Tá com cara de Plantflix ou não tá? Agora eu quero assistir uma aula de mudas. Quero ver a aula que a Carol falou de estolho. Ó, venho aqui no estolho, entro na aula e consigo ver no celular, consigo ver na televisão e consigo ver no computador, tá? Ele é multitela, ele se adapta à tela que você tem. Agora eu quero mostrar uma coisa que a gente tem muito orgulho, que são os nossos certificados. Porque todos os nossos cursos têm um certificado. A gente quer premiar o aluno que completa esse curso até o fim. Você que estudou, que ralou, vai ganhar certificado ao fim de cada um dos módulos. Tem que assistir todas as aulas, senão não tem certificado, beleza? Eu estou mostrando alguns aqui para você ver como eles são lindos. Vai ter certificado que você vai ter vontade de colocar na parede, de tão lindo que ele é, né? Você vai ter vontade de fazer um quadrinho deles. Se você fosse comprar um curso nosso, que dá 1 ano de acesso, ele é vendido em torno de R$400. Mas tem o Brota Fácil que custa 7. Tem, mas tem curso nosso que custa quase 700. Então, mais ou menos em torno de R$400 os nossos cursos. A gente fez um preço médio, tá? O Brota Fácil é o único que está fora da curva. A maioria dos outros custa... A maioria dos outros não. Todos os outros custam 3 dígitos. Daí, se você tiver 1 ano de acesso a todos os 12 cursos, ou seja, eu vou fazer R$400 vezes 12, você pagaria R$4.800. Por que você não paga isso? Porque a gente não vende mais o combo com todos os cursos, porque fica muito caro. Se eu fizesse 2 anos de acesso para você, para todos os 12 cursos, você pagaria quase R$10.000. Pessoal, falando sério, pelo tanto que a gente se empenha, pelo tanto que a gente se dedica para fazer um ambiente de aulas bonito, para ir atrás de técnicas novas, para investigar produtores de plantas em outros lugares, às vezes em outros países. Fomos para a Colômbia para poder aprender técnicas de adubação. Depois tivemos que traduzir essas técnicas, não traduzir do espanhol para o português, traduzir do modelo agro para um modelo que funcionasse para uma pessoa num apartamento em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou onde quer que fosse. Então, assim, a gente não faz outra coisa hoje no Minhas Plantas, a não ser se dedicar para que as pessoas possam ter melhores resultados em casa com as plantas, para que elas possam se conectar melhor e para que a jardinagem seja a sua válvula de escape. O nosso esforço aqui é que você tenha menos tempo de tela e mais tempo de terra, para que você, de fato, aprenda na tela, mas pratique lá fora, pratique no jardim, pratique com mão na terra. E, honestamente falando, gente, se a gente cobrasse quase R$10.000 por 2 anos de acesso para 12 cursos, cada um desses cursos com uma quantidade imensa de horas de aula, eu juro para você, vale. Vale. A gente se mata aqui para sair bonito, para revisar, para fazer ficar legal, para fazer... Isso aqui tá muito chato, tá longo, vamos cortar, vamos deixar esse trecho da aula com uma animação para a pessoa entender num desenho como é que funciona. Então, vale. Sem mais delongas, Pavi, bota aí pro pessoal, são 12 parcelas de R$ 89,90. Todos os cursos do Minhas Plantas, todos os cursos do Minhas Plantas, com 5 anos de acesso por R$ 89,90. 12 parcelas de R$ 89,90. Mas, Pavi, bota outra tela. Se você, alguma vez na vida, já foi meu aluno,
se você comprou 1, 2 ou muitos cursos, se você já foi aluno até da Universidade Minhas Plantas, Pave, bota o branquinho do meu olho. Se por um acaso você já foi ou é verdinho do Minhas Plantas, já foi aluno pagante, assinante do Minhas Plantas, você vai pagar mais barato ainda. Calma, pessoal, não sacode o cartão de crédito. Pavan, bota na tela. Se você é ou foi aluno do Minhas Plantas, você vai pagar 12 parcelas de R$ 69,90. Minha equipe de vendas está a postos, você já pode clicar no link para lá. Vou te mostrar o que você vai encontrar. A hora que você clicar no link, você vai ver duas telas. Uma tela perguntando, você já é meu aluno? Aí, se você clicar no botão que você já é ou já foi meu aluno, ele vai pedir o seu CPF e então vai te passar o cupom de aluno com desconto. Se você entrar nessa tela e falar não sou aluno, ele vai te dar o valor de R$ 89,90, ok? 12 parcelas de R$ 89,90 para você ter acesso a todos os 12 cursos do Minhas Plantas por 5 anos! 5 anos. 1 ano de acesso da consultoria botânica e 5 anos de acesso a todos os cursos. Você vai decorar o que está escrito lá, não é possível. E aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês a sequência do nosso tricô. Cordinha cinza era o potássio, cordinha verde o nitrogênio, cordinha branca de bolinha o cálcio, certo? Ó, estão aqui as cordinhas, certo? Na proporção do que a planta usa. Cordinha dourada é o enxofre. Essa de lantejola dourada, ó, vou botar aqui em cima, Barma, será que você consegue se eu fizer assim, ó? Ó. Cordinha de lantejola vermelha, ó de lantejola vermelha. Coitada, minha mãe ficou montando esse negócio aqui que nem uma doida. A gente teve que fazer um tricô gigante. Ficou ela e a Cissa virando noite para eu poder desmanchar essa coisa aqui agora. Ó, e aí, ó, cordinha vermelha é o fósforo. Então, a quantidade de fósforo que a planta precisa. Não precisa decorar. Eu quero que vocês entendam, não o gabarito das cordinhas. Eu quero que vocês entendam a lógica, certo? A planta precisa de mais ou menos 20 nutrientes para crescer. Alguns nutrientes em maior quantidade, outros nutrientes em pequena quantidade, certo? Então, para fazer a molécula que ela tem que fazer, tem coisas que ela precisa, ó, de pouquinho. Ignorem minha unha suja, tá? É a unha de quem colheu cenoura. Tem coisas que a planta vai precisar, é um coisínculo de nada, é uma bolotinha de nada, tá? E aí, o que a gente faz nesses casos? A gente aduba só com nitrogênio, fósforo e potássio. Ou seja, em vez de dar esse tricô colorido para a planta, a gente acaba dando só um pouquinho de cordinha. O que a planta faz quando a gente dá um pouquinho de cordinha? Ela continua tentando fazer o tricô dela. Então, ela tá lá com a agulhinha de tricô, tá lá com aquele monte de linhas espalhadas, né? As linhas, as contas, tá cada uma. Quem faz tricô, quem faz crochê sabe muito bem do que eu tô falando. Ela tá lá com esse material espalhado lá nos cestos. E aí, o que acontece com essa planta? Ela vai no cesto que ela precisava ter mais cálcio e tá faltando. Então, a hora que ela vai dar o ponto do cálcio, não tem cálcio. A hora que ela vai dar o ponto que precisa ter nitrogênio, não tem nitrogênio. Ela tenta, entendeu? Ela tenta fazer esse tricô funcionar, mesmo quando falta alguma coisa. Ela tenta seguir em frente. E aí, agora, eu quero que vocês entendam o que acontece quando começa a faltar coisa. O que acontece é que aquela molécula, Barma, vai ser essa vez e nunca mais, então não fecha tanto. Aquela molécula, não, Pavan, volta pro Barma, isso. Aquela molécula que parecia forte e sólida, justamente porque está faltando peça, ela começa a desmontar. E os pontos começam, olha aqui, ó, as pecinhas começam a cair. Essas pecinhas são pecinhas que estão sobrando, porque para elas entrarem no tricô, elas tinham que estar amarradas com outras coisas, entendeu? A planta tentou seguir em frente, mas como faltou uma bolotinha, isso tudo começa a se perder. Quando começa a faltar, mesmo que seja uma bolinha pequenininha, um nutriente que a planta precisa em menor quantidade, esse tricô começa a dar errado, entendeu?
E essas pecinhas soltas, essa que caiu aqui, ó, que é o molibdênio, isso aqui que é o manganês, essa lantejolinha, essa bolinha aqui é o boro, são as coisas, são chamados de micronutrientes. Essas pecinhas soltas fazem a carreira inteirinha desmoronar. Entenderam aqui na minha mão? Esse buraco? O que são essas pecinhas soltas? São justamente as pecinhas, agora vai ficar doido, gente. Essas são as pecinhas que as pragas buscam. Então, se você tá, por exemplo, com muito caramujo, caracol, lesma nas suas plantas, isso é um sinal de que está faltando cobre. O cobre, gente, a proporção de cobre que a gente usa na planta é essa daqui, ó. Isso aqui é o cobre, ó. Esse negocinho que tem 6 miçanguinhas dourada, isso aqui é a proporção de cobre. Eu vou até tirar o caramujo da frente para o Barma conseguir fazer. Barma, minha unha tá ficando muito mais feia nesse seu aproximado. Meu Deus do céu. Olha, é esse nada de cobre. Na falta desse pouquito de cobre aqui, isso aqui, você tem esse cara aqui. Ficou boa essa cropada de vocês. Ó, isso aqui, ó, só esse negocinho balançando é a proporção de cobre que a planta precisa em comparação com os outros nutrientes. Se falta cobre, você tem lesma e caracol aparecendo. Se falta na planta cálcio, lembra a bolinha branca? Cadê? Essa daqui, ó. Se falta cálcio, o branco, se falta cálcio, a gente tem a presença de cochonilha. Faz de conta que é uma cochonilha, tá? Cochonilha, gente, ela vai aproveitar a falta de cálcio porque a planta fica mais fácil de furar, fica mais fácil de atacar. Aliás, falta de cálcio também vai favorecer o surgimento de outros bichinhos que sugam, como é o caso, por exemplo, desse pulgão muito gracioso que a Cissa fez. Eu acho que a Cissa merecia uma salva de palmas por esse pulgão, gente. Como a planta não conseguiu seguir com o tricô dela, tudo vai soltando. Essas peças que ficam soltas na seiva da planta são as pecinhas, ó, tem várias coisas caindo aqui. São as pecinhas que a planta, que a gente chama de radicais livres no ser humano, né? Então, aquilo que o teu organismo não conseguiu absorver direito e que está zanzando à toa no teu corpo, são coisas que não fazem bem. Se o seu corpo não conseguir usar para construir osso, para construir pele, cabelo, unha, são coisas que vão ficar, ó, atrapalhando o rolê. Deveria estar bonito assim, na forma de um crochê, mas tá assim, ó, tudo solto. São essas coisas soltas que cada uma das pragas vem pegar, porque é o papel delas arrumar a bagunça que a gente deixou. Então, vai aparecer mais pulgão se você tiver excesso de nitrogênio. Tem muito N, muita cordinha verde sobrando, o pulgão vem e come o excesso de nitrogênio. Se você tiver muito cálcio, aliás, cálcio faltando, um buraco surgiu por falta de cálcio, não por excesso, você vai ver que vai aparecer mais bicho que fura, bicho que morde, grilo, besouro, pulgão, cochonilha, principalmente cochonilha. Se você tem falta... Cadê o molibdênio? Barma, eu vou ter que mostrar o molibdênio aqui, de tão minúsculo que ele é. Vocês estão vendo o tamanho das pecinhas, né? Mas olha a estrutura do molibdênio, ó. Isso é o molibdênio. Se falta molibdênio nas suas plantas, você vai ter ataque de formiga. As formigas, elas são muito boas em perceber que está faltando molibdênio. Então, elas são as fiscais da natureza, porque o molibdênio da nossa tabelinha, agora essa vai ser para a live, tirem print. Sim, nós somos esses malucos. Essa é a nossa tabelinha com as coisas na proporção, o nosso crochê das plantas. O molibdênio é justo o que a planta vai usar em menor quantidade. Mais importante do que isso
é você entender uma relação que é muito simples, gente. Posso mostrar, Pave? Ó, é o seguinte, a gente fez uma maracutaia aqui para você conseguir enxergar. Eu vou colocar esse negócio aqui em cima do vidro só pra gente não fazer sujeira. Ó. Então, ó, isso aqui é a mesma lógica do tricô, só que agora tá em barras, certo? Então, eu tenho aqui a barra do potássio, a barra do nitrogênio, na proporção, a barra do cálcio, quanto de nitrogênio, de potássio, de cálcio a planta precisa para crescer, quanto ela precisa de enxofre, magnésio e fósforo, você vê que é bem menos, quanto ela precisa de cálcio, de ferro e de, acho que é manganês, que a minha letra está tão pequena, eu não consigo ver, e quanto ela precisa de boro, zinco, cobre e molibdênio, essa coisa cor-de-rosa minúscula. Esse mini quadradinho aqui, ó, é o molibdênio, certo? Você vê então que a planta precisa dos nutrientes em proporções diferentes. Por isso que esses daqui a gente chama de macronutrientes, o que a planta precisa em maior quantidade, e esses daqui a gente chama de micronutrientes, aqueles que a planta precisa em quantidade menor, certo? Barma, você vai ter que afastar porque você vai ter que ver até o gargalo. Você vai ter que ver a garrafa inteira. Só a garrafa. E aí, pessoal, isso aqui é o adubo. Muito bem. Não me dá a central não, Pave, dá do Barma. Isso. Então, eu fui lá e comprei o melhor adubo que tinha disponível no mercado, que tinha muito nitrogênio, que tinha muito fósforo, NPK, né? Nitrogênio, fósforo, potássio. Eu vou oferecer para a planta uma adubação muito boa, né? Vou oferecer tudo o que a planta precisa para crescer, numa quantidade muito boa. E se essa quantidade não foi suficiente, enche aqui mais água. Eu quero que encha até em cima. Acho que eu vou precisar de mais essa garrafinha cheia. Aguenta aí, pessoal. Então, ó, eu fui dando para a planta toda a adubação que ela precisava para crescer, toda, né? Tem lá, olhei o rótulo do adubo, tem nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, zinco, boro, cálcio. Tem inclusive outros nutrientes que ela usa que não são entre esses essenciais, como iodo, cobalto, sódio, né? São todos nutrientes também. Aqui algumas plantas usam mais que outras, então eles não são considerados essenciais. Mas silício, né? Então, fui lá, escolhi um adubo totalmente maravilhoso e ofereci para a planta o meu melhor desse adubo, tá? Então tá aqui, faz de conta que isso aqui é o adubo que você tá dando para sua planta e você vê que você parou e realmente deu o melhor que podia, né? Olha lá a barrinha do nitrogênio, a barrinha ainda faltou um pouco, mas tudo bem, eu vou botar a minha água para completar. Ó, eu ofereci tudo o que a planta precisava, certo? Ó, até o finzinho da barrinha. Não, ainda tem gente que vai falar que não tá no finzinho da barrinha. Até o finzinho da barrinha. Acontece, gente, que existe uma lei na natureza chamada lei de Liebig. Por isso que eu fiquei espantada com o nome da verdinha que apareceu aqui. E segundo a lei de Liebig, quem define a absorção dos nutrientes é o nutriente que está em menor quantidade. Isso significa que eu posso pôr quanto nitrogênio, potássio, quanto desses eu quiser, porque se tiver faltando o molibdênio que estiver faltando, é ele quem vai determinar a absorção de todos os outros. Por causa da falta desse molibdênio, a planta não vai conseguir absorver nada dos outros. Você está entendendo o problema? Você está entendendo que essa garrafinha vai ficar vazia? Mas eu pus o melhor adubo rico em nitrogênio, fósforo, potássio, blá, 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 que tinha no mercado. Não importa. O adubo que está, o nutriente que está na menor quantidade é o que vai dizer a absorção de todos os outros. Então, se fosse
no nível do cálcio, se tem menos cálcio do que precisa, a planta vai conseguir absorver cálcio só até aqui. Vai conseguir absorver também fósforo, potássio, nitrogênio, tudo só até aqui. Se for o molibdênio, que quase nunca aparece nos adubos, a planta não vai conseguir absorver nada, por mais que você esteja se esforçando em fazê-la tomar o máximo de nutrientes. Isso chama lei dos mínimos, lei de Lieb. Toma, leva o Lieb para lá. Então, isso aí, pessoal, é ensinado em curso de agronomia, para você ter uma noção. Você precisa aprender a oferecer todos os nutrientes para a planta, todos eles. A planta é que vai decidir qual que é a proporção do que ela vai usar, se é para fazer flor, se é para fazer fruto. Se ela está numa fase de enraizamento, ela vai usar nutrientes diferentes no crochê dela. Esse crochê da planta é muito complexo. Então, em vez de você ficar decorando o que você vai oferecer na adubação, ofereça o adubo mais completo que existe, que é o bokashi. Tá? Bokashi é um nome genérico, não é marca, quer dizer adubo fermentado em japonês. E ele é uma maneira de você entrar com nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, manganês, molibdênio, zinco, boro, níquel, só que vivo, com biologia, tá bom?